Programa oferecido por BYD. Na torcida pelo Brasil, escolha a número 1 em satisfação do cliente. BYD. Agora, toda a linha com taxa zero. Evolua para um BYD. Documentos do carro. Explicamos tudo o que você precisa ter em mãos. E para organizar tudo isso, a Web Motors tem a Web Motors Serviços. Pelo app, você consegue consultar todos os débitos do automóvel e fazer o parcelamento sem precisar sair da sua casa. Pintura do para-choque, uma solução estética automotiva que valoriza o seu veículo. Ponto cego no trânsito. Entenda o risco e saiba como se proteger. Tá vendo esse ícone aqui? Ele é o alerta de ponto cego. O sensor, ele não fica visível, ele fica na parte de trás do carro, embaixo do para-choque. E o alerta pode ser visual, sonoro, por vibração ou atuação ativa. Na hora de fazer manobras, a gente tem alguns assistentes que podem ajudar a gente. Alguns carros têm câmera 360, câmera dianteira e traseira, o que ajuda muito em garagens, vagas apertadas. Aqui, por exemplo, eu não estou conseguindo ver a moto pelo retrovisor, mas através da câmera traseira, olha, eu consigo enxergar ela perfeitamente. Ou seja, o ponto cego deixa de ser uma surpresa. Big Trail em alta. Conheça o segmento que mais cresce no mercado de motos. Big Trail é a categoria que fala mais alto do que qualquer outra no mundo das motos. É a promessa de ir mais longe em qualquer clima e em qualquer estrada, ou mesmo fora dela. E hoje a gente está aqui com os 3 modelos que mais chamam a atenção no mercado. A Yamaha T7, a Honda CRF 1100L Africa Twin e a BMW R1300 GS na versão Option 719. 3 filosofias diferentes, 3 faixas de preços diferentes, 3 formas de viver a aventura. No final, são 3 motos com 3 perfis muito bem definidos. A Yamaha Tenere 700 para quem coloca o off-road em primeiro lugar, a Africa Twin para quem busca o equilíbrio entre aventura, conforto e capacidade fora de estrada. E a BMW R1300, que é perfeita para quem busca tecnologia, refinamento e conforto para percorrer longas distâncias. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pit Stop Web Motors. Esse é o nosso ponto de encontro semanal para você ficar por dentro de todas as novidades sobre carros e motos. Esse programa é uma produção da Web Motors, a maior plataforma digital no segmento automotivo aqui no Brasil. Começamos com uma dica essencial para todo motorista. Você sabe quais são os documentos obrigatórios e o que acontece se você for parado sem eles? Explicamos agora, de forma simples e direta, tudo o que você precisa manter em dia para rodar tranquilo e sem surpresas. Você é daqueles que só lembra dos débitos do veículo quando dá problema? É uma multa esquecida, um IPVA atrasado e de repente você já não consegue mais licenciar o carro. A boa notícia é que hoje dá para resolver tudo isso de uma maneira muito mais fácil. Vamos começar pelo IPVA. O IPVA é calculado com base no valor do carro na tabela FIPE e pode ser pago de maneira à vista ou parcelado. Esse calendário de pagamentos varia de estado para estado e em alguns locais o pagamento pode ser feito entre janeiro e maio. E se você pagar à vista, dentro do prazo, ainda tem um desconto. As multas de trânsito também fazem parte do cotidiano dos motoristas e elas somam ponto na CNH e têm prazo de vencimento. O que muita gente não sabe é que é possível parcelar o valor dessas multas e não é necessário pagar tudo à vista. O licenciamento em dia é outra obrigação que não dá para deixar passar. É só com o CRLV atualizado que você consegue circular livremente e sem problemas. Caso o licenciamento esteja atrasado, seu carro fica sujeito à apreensão. E para organizar tudo isso, a Web Motors tem a Web Motors Serviços. Pelo app você consegue consultar todos os débitos do automóvel e fazer o parcelamento sem precisar sair da sua casa. É só informar a placa. Em segundos aparecem todas as pendências. IPVA, multas, licenciamento, tudo reunido num só lugar, sem precisar acessar o site de cada órgão separado. Você escolhe o que quer pagar, define o prazo e a forma do pagamento. Pode inclusive parcelar para encaixar no orçamento do mês, sem surpresas no bolso. A vantagem de ter tudo isso junto é a clareza. Você sabe exatamente o que está em aberto e toma decisão com informação. Afinal, carro em dia é motorista tranquilo. Acesse a Web Motors Serviços no app da Web Motors e resolva as pendências com praticidade e no prazo certo.
No próximo bloco, a gente fala sobre estética automotiva. Para-choque riscado tem solução e a gente te mostra como. Os detalhes que a gente olha no para-choque é se a aplicação do verniz está bem feita, se não tem furinho, se não tem escorrido de tinta, de verniz. Além disso, um alerta sobre o ponto cego no trânsito. E tem mais algumas atitudes que podem fazer a diferença. Nunca ultrapasse um veículo pela direita se ele estiver acelerando ou sinalizando com a seta, porque a chance de ele não enxergar a moto durante a manobra é muito maior. Utilize sempre o farol ligado, mesmo durante o dia. Além de ser obrigatório, ele também ajuda o motorista a enxergar a moto com muito mais antecedência. Como ela consegue fazer tudo e ainda deixar o carro impecável? Se o assunto é você se virar em mil, há 30 anos a Web Motors te ajuda a cuidar do seu carro com a mesma eficiência que você cuida do resto da sua vida. Encontrando serviços e comparando preços das oficinas referenciadas mais próximas de você. E tudo isso direto pelo app. Se o assunto é cuidar do seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Ela deve ter algum segredo. Tem sim, Web Motors. E a escalação tem Marcos no gol, Dieguinho no ataque, Carlão na zaga, SUV abaixo da FIP, moto com taxa baixa, hatch com primeira parcela para 90 dias. Tem milhares de ofertas em campo no Mega Feirão Web Motors. Economize com parcelas acessíveis. É oferta na área e chave na mão. Compre já. Vem pro Mega Feirão Web Motors. São milhares de ofertas para você. Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue. E cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Se o assunto é novos passageiros a caminho, há 30 anos a Web Motors te ajuda a anunciar com segurança e vender para quem realmente quer comprar. Porque quando a família cresce, o carro também tem que acompanhar. Se o assunto é vender ou trocar seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Como ela consegue fazer tudo e ainda deixar o carro impecável? Se o assunto é você se virar em mil, há 30 anos a Web Motors te ajuda a cuidar do seu carro com a mesma eficiência que você cuida do resto da sua vida. Encontrando serviços e comparando preços das oficinas referenciadas mais próximas de você. E tudo isso direto pelo app. Se o assunto é cuidar do seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Ela deve ter algum segredo. Tem sim, Web Motors. Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue. E cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Se o assunto é novos passageiros a caminho, há 30 anos a Web Motors te ajuda a anunciar com segurança e vender para quem realmente quer comprar. Porque quando a família cresce, o carro também tem que acompanhar. Se o assunto é vender ou trocar seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Carro sujo, óleo vazando, hora da manutenção? Chegou o Web Motors Serviços Automotivos. Aqui você compara os preços de oficinas confiáveis, bem rápido e fácil. Para cada situação, temos uma oficina recomendada pertinho de você. Clique agora no serviço automotivo desejado e compare preços das melhores oficinas. Como ela consegue fazer tudo e ainda deixar o carro impecável? Se o assunto é você se virar em mil, há 30 anos a Web Motors te ajuda a cuidar do seu carro com a mesma eficiência que você cuida do resto da sua vida. Encontrando serviços e comparando preços das oficinas referenciadas mais próximas de você. E tudo isso direto pelo app.
Se o assunto é cuidar do seu veículo, todos os caminhos levam ao Web Motors. Ela deve ter algum segredo. Tem sim, Web Motors. Riscos, amassados e pintura desbotada no para-choque são problemas muito comuns, mas que têm solução. Agora a gente mostra como funciona o serviço de pintura de para-choque e como ele pode devolver o visual original do seu carro com muito mais economia do que você imagina. Você sabia que o para-choque é a peça mais submetida a reparo nas oficinas brasileiras? Uma batidinha no trânsito, um ralado na mureta ou até mesmo a incidência do sol são fatores que comprometem a pintura. A boa notícia é que o reparo pode ser muito mais simples e barato do que muita gente imagina. Então eu tô aqui com o Moacir, dono dessa estética automotiva, que atua há mais de 20 anos nesse segmento, certo, Moacir? É isso aí, nós estamos há quase 20 anos no segmento de reparação e pintura. A maioria dos reparos que chegam na nossa oficina é para-choque. E quando que você avalia que não vale a pena fazer o reparo e sugere a substituição no para-choque para o cliente? É quando o para-choque pede um pedaço dele, pede uma peça, aí não tem como recuperar. Então, se ele estiver bem estragado ali, mas ele tá com todas as partes dele, ele ainda tá íntegro, dá para recuperar. Se ele estiver bem estragado, nós conseguimos recuperar ele. A gente solda cada pedacinho, monta ele de novo, como se fosse um quebra-cabeça. Tá vendo esse código aqui? É ele que faz toda a mágica acontecer. Com ele, a oficina consegue reproduzir exatamente a mesma cor do seu veículo. Sem ele, fica no olhômetro. E olhômetro não combina com pintura automotiva. Ele fica bem aqui, no batente da porta do motorista. A aplicação da tinta exige técnica e atenção. A distância da pistola, movimentos certos e até camadas controladas. Depois, vem o verniz, que devolve o brilho e protege a peça. E quanto tempo a gente tem ali de duração desse serviço, do começo ao fim? Eu trouxe meu carro, quanto tempo eu vou ficar aqui esperando? Hoje nós temos um reparo rápido, que até 2 horas um reparo fica pronto. Depende muito da avaria, né? Mas um reparo, um raspadinho, um reladinho no para-choque, no máximo 2 horas ele está pronto. E como o proprietário do veículo consegue avaliar que o serviço foi bem feito? Os detalhes que a gente olha no para-choque é se a aplicação do verniz está bem feita, se não tem furinho, se não tem escorrido de tinta, de verniz. Então, da próxima vez que aparecer aquela marquinha no para-choque, não precisa entrar em desespero. Com o serviço certo e na oficina certa, o carro volta a ser o mesmo de antes. Ponto cego é uma das principais causas de acidentes no trânsito, especialmente em rodovias e em vias de múltiplas faixas. Mas o que exatamente é o ponto cego e como evitar esse perigo no dia a dia? A gente te explica agora e ainda mostra dicas bem práticas para você dirigir com muito mais segurança. Tá me vendo aqui? Não, né? É porque eu tô no ponto cego. Ponto cego é a zona ao redor do carro que não aparece em nenhum espelho. E apesar de ser uma área pequena, é suficiente para que o motorista não enxergue uma moto passando. Boa parte dos acidentes acontece numa conversão, numa troca de faixa, no momento onde o motorista olha para o retrovisor, acha que não tem ninguém, mas na verdade tinha, só que estava no ponto cego. Tá vendo esse ícone aqui? Ele é o alerta de ponto cego. O sensor, ele não fica visível, ele fica na parte de trás do carro, embaixo do para-choque. E o alerta pode ser visual, sonoro, por vibração ou atuação ativa. Na hora de fazer manobras, a gente tem alguns assistentes que podem ajudar a gente. Alguns carros têm câmera 360, câmera dianteira e traseira, o que ajuda muito em garagens, vagas apertadas. Aqui, por exemplo, eu não estou conseguindo ver a moto pelo retrovisor, mas através da câmera traseira, olha, eu consigo enxergar ela perfeitamente. Ou seja, o ponto cego deixa de ser uma surpresa. Tem um outro item do ADAS que é muito bacana, que é o alerta de permanência em faixa. Esse íconezinho aqui com o carro e algumas faixinhas do lado. O
que acontece? Aqui a gente tem uma câmera atrás do para-brisa e ele faz a leitura das faixas da pista. Se você invadir a faixa ao lado ou trocar de faixa sem dar seta, nesse caso aqui você sente uma leve pressão no volante. Tem alguns carros também que tem o assistente de permanência em faixa. Ele chega a corrigir o percurso para você, ele coloca o carro de novo dentro das faixas. É um item de segurança a mais que ajuda bastante no trânsito. Mas fica um alerta para o motorista. Essas tecnologias todas, elas ajudam, mas não fazem a sua função de prestar atenção no trânsito. Tem que regular muito bem o retrovisor. Isso aí já é meio caminho andado. Vou te dar uma dica de como regular o retrovisor da melhor forma. Eu uso de referência a maçaneta do carro. Olha lá, eu jogo o máximo possível do retrovisor. Tô tendo aqui a visão do carro e o máximo de visão possível da pista. Se você quiser aumentar o seu ângulo de visão um pouco, enquanto você está dirigindo, às vezes seu carro não tem sensor de ponto cego, você joga o corpo um pouco para frente, aumenta o campo de visão e aí você consegue ter mais segurança para fazer uma conversão, para fazer uma troca de faixa. Isso ajuda bastante. Não esquece, presta atenção no retrovisor. Mas lembra que o carro tem 3 retrovisores. Esse retrovisor do meio aqui, ele precisa estar muito bem ajustado também, para você conseguir ter o máximo de visão possível da parte traseira. Do outro lado da história, o motociclista também pode ajudar a evitar o ponto cego. A regra dos espelhos, por exemplo, é uma forma simples de ajudar a identificar se você está ou não no ponto cego de outro veículo. Funciona assim: basicamente, se você não consegue ver o rosto do motorista pelo retrovisor, ele também provavelmente não está te vendo. Quando estamos pilotando, é comum ficar ao lado dos veículos sem perceber que estamos numa área sem visibilidade para o condutor. Olha só, as áreas em verde representam as zonas seguras, onde motorista e motociclista conseguem se enxergar. Já as áreas em vermelho são os pontos cegos, onde na visão do motorista a moto pode desaparecer completamente. E essas áreas podem ser ainda maiores em picapes, ônibus, vans, caminhões. Por isso, evite permanecer nessa região. Se por acaso você perceber que está nessa área onde você provavelmente não está sendo visto, avance ou reduza para ir para uma área de melhor visibilidade. E tem mais algumas atitudes que podem fazer a diferença. Nunca ultrapasse um veículo pela direita se ele estiver acelerando ou sinalizando com a seta, porque a chance de ele não enxergar a moto durante a manobra é muito maior. Utilize sempre o farol ligado, mesmo durante o dia. Além de ser obrigatório, ele também ajuda o motorista a enxergar a moto com muito mais antecedência. Outra questão importante é em relação à distância lateral dos outros veículos. Às vezes, um pouco mais de 1 metro já é suficiente para evitar um acidente. E por fim, quando um carro sinalizar a mudança de faixa, fique atento. Se houver o risco do motorista não estar vendo você, utilize a buzina de forma preventiva enquanto ele está iniciando a manobra. O ponto cego é uma limitação física, todo carro tem. E a tecnologia chega para cobrir essa limitação. Mas o comportamento de quem dirige e de quem pilota continua sendo o fator mais importante. Última pausa no programa de hoje. A gente volta e mergulha no universo das Big Trails. Se você é apaixonado por motos, não vai querer perder. A gente volta já já. E hoje a gente está aqui com os 3 modelos que mais chamam a atenção no mercado. A Yamaha T7, a Honda CRF 1100L Africa Twin e a BMW R1300 GS na versão Option 719. Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue, e cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a Iada Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. E a escalação tem Marcos no gol, Dieguinho no ataque, Carlão na zaga, SUV abaixo da FIP, moto com taxa baixa, hatch com primeira parcela para 90 dias. Tem milhares de ofertas em campo no Mega Feirão Web Motors. Economize com parcelas acessíveis. É oferta na área e chave na mão. Compre já. Vem pro Mega Feirão Web Motors. São milhares de ofertas para você. E
cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IA da Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Se o assunto é novos passageiros a caminho, há 30 anos a Web Motors te ajuda a anunciar com segurança e vender para quem realmente quer comprar. Porque quando a família cresce, o carro também tem que acompanhar. Se o assunto é vender ou trocar seu veículo, todos os caminhos levam à Web Motors. Carro sujo, óleo vazando, hora da manutenção? Chegou o Web Motors Serviços Automotivos. Aqui você compara os preços de oficinas confiáveis, bem rápido e fácil. Para cada situação, temos uma oficina recomendada pertinho de você. Clique agora no serviço automotivo desejado e compare preços das melhores oficinas. Como ela consegue fazer tudo e ainda deixar o carro impecável? Se o assunto é você se virar em 1000, há 30 anos, a Web Motors te ajuda a cuidar do seu carro com a mesma eficiência que você cuida do resto da sua vida. Encontrando serviços e comparando preços das oficinas referenciadas mais próximas de você. E tudo isso direto pelo app. Se o assunto é cuidar do seu veículo, todos os caminhos levam à Web Motors. Ela deve ter algum segredo. Tem sim, Web Motors. Há 30 anos, se o assunto é veículo, para você e seu melhor amigo, para quando a família cresce, para quando você precisa parar de equilibrar tudo sozinha, para andar de carro do ano todo ano. De novo? Ou para manter o carro impecável sem perder tempo. Para comprar, financiar, vender, assinar e cuidar, se o assunto é veículo, todos os caminhos levam à Web Motors. Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue. E cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IA da Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. E a escalação tem Marcos no gol, Dieguinho no ataque, Carlão na zaga, SUV abaixo da FIP, moto com taxa baixa, hatch com primeira parcela para 90 dias. Tem milhares de ofertas em campo no Mega Feirão Web Motors. Economize com parcelas acessíveis. É oferta na área e chave na mão. Compre já. Vem pro Mega Feirão Web Motors. São milhares de ofertas para você. Para fechar o programa de hoje, a gente fala sobre um segmento que está em plena expansão no Brasil, o mercado de Big Trail. Versáteis, confortáveis e cheias de tecnologia, essas motos conquistam tanto quem gosta de aventura quanto quem usa moto no dia a dia. Conheça os principais modelos e entenda por que essa categoria não para de crescer. Big Trail é a categoria que fala mais alto do que qualquer outra no mundo das motos. É a promessa de ir mais longe em qualquer clima e em qualquer estrada, ou mesmo fora dela. E hoje a gente está aqui com os 3 modelos que mais chamam a atenção no mercado. A Yamaha T7, a Honda CRF 1100L Africa Twin e a BMW R1300 GS na versão Option 719. 3 filosofias diferentes, 3 faixas de preços diferentes, 3 formas de viver a aventura. No final, são 3 motos com 3 perfis muito bem definidos. A Yamaha Teneré 700 para quem coloca o off-road em primeiro lugar, a Africa Twin para quem busca o equilíbrio entre aventura, conforto e capacidade fora de estrada. E a BMW R1300, que é perfeita para quem busca tecnologia, refinamento e conforto para percorrer longas distâncias. E vamos começar pela mais off-road das 3. A Yamaha Teneré 700. Essa escolha é para quem busca autenticidade, quando o piloto quer estar no controle e não depender
tanto da tecnologia para encarar os caminhos. Ela vem equipada com o conhecido motor CP2 da Yamaha, que é o mesmo da MT-07. Um motor bicilíndrico com 689 centímetros cúbicos que entrega 68,9 cavalos de potência e 6,6 kg de torque. Ela vem com uma suspensão invertida de 43 milímetros de diâmetro e 210 milímetros de curso. Além disso, ela tem 240 milímetros de distância do solo, garantindo esse DNA aventureiro pronta para encarar qualquer terreno. Ela vem com rodas raiadas de alumínio, com 21 polegadas na dianteira e 18 polegadas na traseira. E quando a gente fala em tecnologia, ela conta com ABS em 3 modos, com a possibilidade de desligar ele totalmente para o uso off-road, além de controle de tração ajustável e também desligável. Ela também conta com entrada USB-C, joystick e painel TFT. Ela possui um tanque de 16 litros e pesa 204 kg, sendo a mais leve do trio. É uma moto claramente orientada para o off-road, mas que surpreende pelo conforto e estabilidade em longas viagens. E que provavelmente entrega a experiência mais pura de pilotar no fora de estrada. Agora vamos falar da Honda Africa Twin, a verdadeira lenda no mundo das Big Trails. A CRF 1100L é a interpretação moderna de todo esse legado, trazendo com equilíbrio a capacidade de off-road e o conforto para longas viagens. E ela oferece uma carta na manga que nenhuma concorrente nessa faixa tem. O DCT, o famoso câmbio de dupla embreagem da Honda. Ela não possui manete de embreagem nem pedal de câmbio, mas tu pode realizar as trocas de marchas através das borboletas no punho esquerdo, ou utilizar ela no modo automatizado, usando o modo Drive ou modo Sport. Agora, se tu é um piloto mais tradicional e quer fazer a troca convencional de marchas, a Africa Twin também vem na versão manual. Ela tem um motor bicilíndrico de 1.084 centímetros cúbicos que entregam 99,3 cavalos de potência e 10,9 kg de torque. Uma moto que impressiona pela entrega de força em retomadas. Ela possui uma suspensão Showa de 45 milímetros de diâmetro que entrega 230 milímetros de curso, enquanto a suspensão traseira é Prolink e trabalha com 220 milímetros de curso. Já as rodas, elas garantem a receita clássica do segmento, 21 polegadas na dianteira e 18 polegadas na traseira. E sobre a tecnologia embarcada na Africa Twin, nós temos um controle de tração em 7 níveis, ABS, além de 6 modos de pilotagem. Essa versão conta com um tanque de 18,8 litros, enquanto a versão Adventure Sports tem um tanque de 24,8 litros, sendo o maior dos 3 modelos. A Africa Twin representa o que muitos pilotos entendem como uma verdadeira Big Trail. Uma moto capaz de atravessar continentes e encarar os mais diversos tipos de estrada com muito conforto, fazendo com que você se sinta em casa em qualquer situação. E agora vamos à BMW R1300 GS 719 Option versão Asa. Não tem como falar de Big Trail e não falar da GS, que se tornou uma referência no segmento. E essa versão aqui entrega o máximo de conforto e tecnologia. Entre os destaques tecnológicos estão o Adaptive Cruise Control, o alerta de colisão frontal e o alerta de mudança de faixas. O ASA é um sistema que automatiza o acionamento da embreagem e as trocas de marcha. Ele é diferente do DCT da Honda, tendo uma troca convencional de 6 marchas, eliminando o uso da embreagem para o piloto. Ela possui o famoso motor boxer bicilíndrico de 1.300 centímetros cúbicos, entregando 145 cavalos de potência e 15,2 kg de torque. A transmissão final é feita por eixo cardan, o que facilita muito na questão de manutenção, não tem aquela necessidade de ficar lubrificando a corrente. A suspensão eletrônica ajusta continuamente o amortecimento e pode reduzir a altura da moto em baixas velocidades. Ela também conta com ABS Pro integral, controle de tração dinâmico, controle dinâmico de frenagem e controle de freio motor. Ela possui um tanque com capacidade de 19 litros e o seu peso é de 237 quilos. Embora seja capaz de realizar um bom off-road, a GS 1300 prioriza o conforto e desempenho em longas distâncias. E ela também eleva o segmento a outro patamar quando o assunto é refinamento e tecnologia. A melhor escolha sempre será aquela que combina com a sua forma de viver a aventura. Independente da sua decisão, uma coisa é certa: a estrada te espera. Até a próxima! Curtiu o Pit Stop Web Motors de hoje? Na semana que vem tem mais testes, dicas e lançamentos sobre o mundo de carros e motos. Mas a gente continua junto nas redes sociais. Siga o Web Motors no Instagram, Facebook e TikTok. Tchau, até mais!